Excelente dia, excelente quarta-feira. Gente, que dia extraordinário, maravilhoso. Porque, como vocês viram aqui na capa desse podcast, eu tô com uma pessoa muito especial. Hoje eu falei assim, gente, não fico nervosa em podcast. Geralmente eu venho aqui, a gente conversa, a gente bate aquele papo, mas hoje eu vou confessar que deu aquele friozinho na barriga. E que delícia que é sentir isso, justamente porque uma pessoa é o meu mentor, uma pessoa muito especial que está aqui com a gente online, ele está lá em São Paulo, que maravilha que é essa tecnologia que propõe para a gente estar aonde a gente quiser, não é? E aqui no estúdio da Prodígimos, que me acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Hoje, Aron aqui nos bastidores, Kátia, Mel, a Ariane também aqui comigo. Então, tem uma galera que está aqui dando todo o suporte, toda a atenção que... Gente, é isso que você encontra aqui. Então, quer ter material de qualidade, quer proporcionar o melhor para os seus clientes, os seus internautas, vem para cá, vem gravar aqui, que você vai adorar toda a atenção, todo o acolhimento e toda a tecnologia que eles têm para que o seu conteúdo saia com a melhor qualidade. E eu não vou deixar de falar, gente, do evento que aconteceu, da fechamento do ano da Music Hall e da Music Hall Kids. Já falei a respeito disso aqui, mas que maravilhoso que foi. Quanto é encantador ajudar as pessoas. Teve entrega de Natal de brinquedos esse final de semana, maravilhoso, ajudando a ONG Educando Campeões, que são pessoas carentes, entrega de leite, entrega de alimento, gente, tudo beneficente. E claro, a gente fez um baita projeto aí com extraordinários patrocinadores. Toquei, que maravilhoso que foi, errei e tá tudo certo. A melhor frase foi o que eu ouvi no final, o Ricardo Rubini falando assim, músico que não erra não é músico. Eu falei, então tá tudo certo, já tô em casa, tá tudo legal. Mas sem delongas, gente, vamos falar dessa pessoa maravilhosa, que eu sou muito grata de ter aqui comigo, meu mentor, Eduardo Chiniachiki. Edu, um prazerzaço ter você aqui com a gente, uma honra realmente. E eu tenho certeza que tudo que você for falar aqui serve para todo mundo, serve para a nossa vida, para a gente poder realmente mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. E eu tenho muito a agradecer a sua presença aqui hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, eu só tenho a dizer que eu me sinto super honrado, grato, e principalmente estar aqui numa conversa com alguém que tem um propósito tão forte de fazer a diferença e conduzir pessoas a obterem resultados extraordinários. Então, estar aqui com quem eu admiro tanto, conversando, interagindo, é maravilhoso. E aquilo que você falou dessa turma, à distância, a gente consegue sentir a presença de pessoas incríveis. Então, eu não vejo a hora também, Samia, de estar junto com você, presencialmente, sentindo toda essa vibração dessa turma que está aí com você, fazendo esse momento acontecer de uma forma tão especial. E estou por você e estou por todos que vão estar acompanhando também esse encontro de hoje. Sensacional, Edu. Então vamos lá, vamos falar um pouco de você. Eu faço questão de trazer aqui todo o seu currículo, porque, gente, vocês pensam que é qualquer coisa? Já falei, gente extraordinária tá aqui. O Edu é mais um que tá aqui maravilhoso com a gente. Então, olha só, quem é Eduardo Chiniachiki? Ele é palestrante, escritor, facilitador internacional, neuropsicólogo com especialização em preparação psicológica de equipes, mentor de liderança, mestre em liderança educadora, especialista em desenvolver as competências de liderança e de resultados. Porque é isso, a gente tem que estar aqui dentro, olhando para dentro, se transformando para poder transformar para fora também. Não é isso, Edu? Às vezes as pessoas
olha um jogador e fala assim, nossa, esse jogador é super talentoso. E, e quando a gente vê numa disputa de um jogo tranquilo, sem pressão, você fala assim, nossa, ele é mais talentoso do que eu imaginava. Até que chega o jogo decisivo e esse jogador talentoso, competente, desaparece. E aí a gente fala que hoje o jogo não é jogado simplesmente porque você estudou, porque você desenvolveu capacidade e competência, né? O jogo hoje é quanta pressão a gente consegue aguentar e, e continuar comprometido em fazer coisas extraordinárias, em coisas que realmente impactem a vida das pessoas. Porque senão é essa hora que a gente se fecha dentro dos nossos medos, dentro das nossas inseguranças e começa a fazer mais do mesmo. E, e é esse momento em que esse mundo de hoje ele não permite mais que a gente faça mais do mesmo. Esse mundo que pede o tempo todo mudança. E aí, aquilo que você fazia há 5 anos atrás, você vai perceber que está defasado, né? Ele já não produz mais o mesmo resultado de 5 anos atrás. E esse é o ponto. Se nós permitirmos que os nossos medos, as nossas acomodações permaneçam, a nossa vida é afetada. E é isso que é tão importante, né? Que a gente possa cada vez mais se comprometer em ser quem nós precisamos ser. Isso é, o personagem, ele sempre vai ser alimentado pela sua essência. E é esse momento em que a gente pode dizer assim, como se nós fôssemos o diretor, né, de um filme, e dizer assim, esse personagem pode crescer, esse personagem pode ganhar mais espaço. E é isso que nós podemos dizer para a gente. Diz assim, eu mereço evoluir, aprimorar, para que cada vez mais, na minha essência, eu possa ser quem eu sou e obter os máximos resultados que a gente tem. Não é assim? Uhum. É isso aí. E olha, eu posso dizer, fazendo parte da sua mentoria, dos treinamentos, das imersões que você faz, eu posso dizer que eu evoluí, que eu cresci, que eu tô olhando mais para minha essência e me libertando, para eu ser eu mesma e me sentir cada vez melhor. Eu sou muito grata em relação a isso. Continuando aqui, ó, ao longo de mais de 40 anos, se especializou em conduzir as pessoas a liderarem a si mesmo e também os seus resultados. Ele, ele tem os programas desenvolvidos pela Inner Vision Namastê, Dono do Seu Destino, Mentoria Unique, entre outros, que foram comprovados com mais alto poder de transformação e impacto nas mudanças que os participantes implementam nas suas vidas. Olha isso. Conduzindo-os à realização pessoal, realização profissional, a inovar, a crescer e ter a mais alta performance de vida, não é? E também de resultados de sucesso que geram, sim, essa realização pessoal e profissional. O Edu também ele é presidente do Instituto Eduardo Chiniachi, que é autor dos best-sellers Viva Como Você Quer Viver, A Vida é um Milagre, Transforme Seus Sonhos em Vida, O Poder do Carisma, Cuidar de Quem Educa e esse mais recente lançamento, aqui ó gente, O Caminho da Originalidade. Esse livro é extraordinário. Vocês estão vendo o marcador de página aqui, eu estou fazendo a leitura, cada capítulo é uma descoberta, cada linha é uma reflexão. E eu quero falar muito a respeito desse livro, Edu, que vem já ao encontro de todo o trabalho que você desenvolve, e também eu acho que acaba tendo consonância com aquilo que eu aplico. Porque recentemente eu lancei também essa metodologia da venda com verdade,
e onde eu falo que o vendedor ele precisa ser ele mesmo, ele precisa ter a essência dele, utilizando todas as técnicas, sem os medos que os travam, né? Para justamente poder entregar o resultado da melhor maneira possível. Então a gente vai unir essas duas coisas, essas duas informações aqui, que eu acredito serem muito relevantes. Agora, falando a respeito dos seus livros, eu lembro que lá na imersão você recebeu uma premiação da editora Gente, não foi? Quantos livros vendidos? 1.280.000 livros vendidos nesse período, né? Então, você sabe que, às vezes, eu vejo pessoas correndo atrás desse número e, e, e para mim foi uma surpresa, porque acho que para mim nunca foi o objetivo o número, mas quando a gente percebe quantas pessoas eu consegui chegar, isso é emocionante. Isso, Pois é, né? Então, por isso que é gostoso quando a gente percebe que esse número fala de gente. é. E é essa hora que é legal a gente perceber isso. E trazendo para aquilo que você falou, né? É, tem pessoas que falam muito de venda, e acho que às vezes a gente não se dá conta de uma coisa, que tem uma comunicação silenciosa, né? Se a gente estiver olhando o nosso mundo profissional como se fosse uma grande paquera, a gente vai perceber que tem gente que está encalhada na prateleira da vida, né? Os resultados são péssimos, porque as pessoas esqueceram de ser encantadoras, as pessoas esqueceram de abrir mão dos seus medos, as pessoas esqueceram de abrir mão do seu passado, assim, para ter direito a ter um presente e um futuro. E é essa Sim. hora, né, que essa verdade, ela faz a diferença. É quando a gente se desprende daquilo que não é importante e assume o real, o verdadeiro, o autêntico, né? E é isso que você, de uma forma muito brilhante, traz, né? Que tão importante quanto ter técnica é, é ter intensidade, presença, que faça com que essa técnica ela amplifique o impacto Sim. que nós somos capazes de produzir. E que aconteça na sua verdadeira realidade, né, porque o que que a gente vê, até nas minhas consultorias, quando eu vou ter contato com os vendedores, é isso que eu vejo. É muita gente no modo automático, não parando para ouvir o que o cliente tem a dizer e entregando simplesmente uma resposta básica, né, não é profunda daquilo que o cliente está pedindo, que ele teve a capacidade de assimilar. E isso acaba se perdendo, né? As pessoas elas precisam sentir, olhar o outro como um ser humano realmente, como você está falando, né? Ser gente é o outro lado, é a realização de vida. Eu falo que vendedor é uma profissão maravilhosa, porque você tem a capacidade de realizar o desejo do outro, transformar a vida do outro, porque se ele está comprando algo é porque ele está precisando, porque é uma satisfação que ele vai ter usufruindo daquilo que ele tem, né? E Edu, vamos lá. Ser original não é estilo, é uma necessidade. No mundo que a gente vive hoje, eu acredito que as pessoas estão buscando cada vez mais isso, mas ao mesmo tempo, elas não sabem como fazer, como agir, como trazer essa essência, né? Perder essa necessidade de querer agradar aos outros, estar inserido no seu núcleo, na sua vivência. E você tocou num ponto aí muito importante, que é a libertação do passado, né? A gente deixar de olhar para trás e olhar de onde nós estamos para o futuro. E eu gostei muito de uma vez de uma aula que nós tivemos. Eu acho que foi da primeira vez que eu te vi lá no evento do Roberto. E você falou assim, que todo mundo. Eu queria que você explicasse essa metáfora que você utilizou, que a gente está num ponto, vai seguir ao outro, como se estivesse num Waze, num Google Maps. O quanto que isso é importante para a nossa vida.
essa coisa, né, de que quando a gente essa metáfora é assim, em algum momento a gente abre o aplicativo do Waze e coloca lá, né, o destino. E quando a gente coloca o destino, a gente começa a fazer uma coisa que é o pecado, né? É um grande pecado. É quando a gente entrega o caminho e a gente segue inconscientemente. Sabe, é como se por um momento a gente entregasse a coisa mais importante, a nossa vida, e a gente estivesse chegando num lugar e a gente nem sabe. Então é como se a gente não tivesse o direito de escolher como você vai chegar onde você escolheu chegar. Então tem pessoas que vão passar uma vida e talvez no último dia chegue onde ela escolheu chegar, ou talvez não dê tempo. Sabe assim, porque deu tanta volta e a gente não teve, não se deu o direito de escolher como, quanto tempo você vai levar para chegar onde você escolheu chegar. Então, observe que a Sâmia traz coisas preciosas, que é assim, se você pensar que tem pessoas que estão tão presas dentro dos seus problemas e, e elas olham só para elas mesmas. E aí é como se o mundo tivesse a obrigação de ficar olhando para elas e elas se esqueceram de fazer uma coisa. Sabe assim, para que a felicidade entre na nossa vida, para que o sucesso entre na nossa vida, tem uma frase que talvez todos nós tenhamos ouvido em algum momento, quando a gente lê uma passagem da Bíblia, quando Jesus diz: me sirva, permitindo que eu te sirva. Então, é esse momento que muitas vezes a gente acredita que sucesso, prosperidade, riqueza vai entrar porque as pessoas vão ficar tão interessadas nas nossas dores, nos nossos problemas, nos nossos sofrimentos, tanto quanto a gente está fazendo e negando a importância das outras pessoas, a importância de ser grandioso, oferecendo o que você tem dentro de você. É esse momento em que as pessoas estão tão fechadas dentro de si mesmas que elas olham para o outro e não enxergam o outro. E elas não entendem por que que esse cliente, né, e eu digo, cliente VIP Master Gold Plus, são as pessoas que estão com a gente na nossa vida. Não querem mais relação com a gente. Aí a gente olha e você diz assim: por que que eu não estou vendendo? É porque você está preso demais dentro de você. E a gente esqueceu de fazer uma coisa, né? A Disney é a Disney porque ela assumiu um compromisso de encantar. A Apple se tornou a Apple porque ela assumiu um compromisso de encantar. Mercado Livre, Amazon, assumir um compromisso de encantar, de surpreender, de entusiasmar os seus clientes. E essa é a pergunta para você que está acompanhando a gente. Assim, verdadeiramente, responda para você. Você assumiu esse compromisso de encantar, de surpreender, de entusiasmar? Porque isso vai acontecer se você estiver fazendo isso com você. Sabe assim, é quando a gente não está preso a as coisas que a gente fala assim, isso é tão importante porque aconteceu no passado, numa vida passada, e quando a gente vai olhando, sabe, a gente não tem vida, a gente não tem realidade. A gente fica falando do passado como se isso fosse a coisa mais importante, né? E é isso até mesmo para profissionais de venda, né? Lembre-se disso, não fique preso nas conquistas das metas anteriores. Sabe assim, porque o que vem é o compromisso de continuar sendo surpreendente, encantador, entusiasmante, e é isso, é quando a gente para de colocar atenção nos problemas e se torna exatamente uma pessoa comprometida em viver as soluções. Não é assim? Edu,
Nossa, perfeito, eu adorei. E aí eu já vou fazendo algumas analogias aqui no meio das vendas, e porque o que que a gente vê na realidade? Primeiro, o vendedor ele deixa de fazer prospecção porque ele não gosta de ouvir não. E na venda, ouvir não acontece muito mais vezes do que o sim, por isso que a gente mede a taxa de conversão, né? Ao mesmo tempo, eu adorei essa sua fala, quer dizer, deixar o passado, deixar as metas, as conquistas que foram atingidas anteriormente e olhar assim, o que eu posso fazer de melhor hoje? O que deu certo no passado que eu posso continuar aplicando, mas e isso que deu certo, existe uma forma de melhorar? E aí a gente. E sempre existe essa questão. Ah, mas o mês passado eu bati a meta. Olha como eu fui bem. Ok, começou um novo mês. Começou um novo período. Então nós precisamos sempre estar olhando para frente, buscando esses resultados que nós precisamos. Querendo ou não, trazendo para a realidade, fala assim: nossa, mas parece muito bonitinho, não é? Mas muitos sentem a pressão do dia a dia nesse sentido. E a gente sabe que se colocar pressão, a pressão mesmo por ela simplesmente não faz com que os resultados aconteçam. Porque daí vem a autocobrança muito maior e a pessoa chega ao ponto de se sentir incapaz naquilo que ela está fazendo. Então, você enxerga isso, Edu? Eu tô no raciocínio certo nesse sentido? Total, total. Tinha uma época que a gente falava assim: sabe o que que é? Eu me basto. Aí você fala, Uhum. pô, que bacana, né? O cara tem é, uma insegurança, né, é, travestida de confiança, de arrogância, e a gente fala assim: ok, então segue. Aí a gente começou a perceber que tinha que ter e-mail, né? Tinha que ter fax. Aí a gente falou assim: nossa, que legal. Aí a gente começou a perceber que fax demorava, que e-mail, aí surge o WhatsApp, e com toda certeza todos os profissionais aqui sabem como utilizar o WhatsApp. E aí a gente começa a dizer assim: que super, mas acho que, é assim, todos nós já tivemos uma experiência extremamente desagradável de responder no WhatsApp e a pessoa demorar quase um dia para responder. Sim. E a gente fala assim: nossa, e essa pessoa está querendo ter resultados extraordinários, está querendo ganhar, bater, né? E aí você fala assim: é, a pior coisa nesse mundo é quando você faz alguém não se sentir importante, né? Isso é a experiência do desamor. A pior coisa é quando a gente faz alguém se sentir desamparado. Essa é a experiência do abandono. A pior coisa é quando você faz alguém se sentir desvalorizado, né? Então, quando a gente começa a perceber que parece que o mundo vai mudando, e aí a gente começou a perceber que tinha uma automação que respondia, né, para aquelas respostas, lógico, era mecânica ainda. Aí você fala assim: nossa, né, todo mundo começou a dizer: nossa, precisamos ter uma resposta automática. Aí depois veio essa resposta com IA. Aí você fala assim: que super. Aí a gente começa a perceber uma coisa: se você ficar parado, o mundo eu brinco com essa metáfora: se você ficar parado no meio da estrada, você vai ser atropelado, não é? Não é que ela vai te levar para lugar nenhum, ela vai simplesmente te produzir essa sensação: você vai ser atropelado. E aí a gente começa a perceber uma coisa, né, assim, para quem está acompanhando a Sâmia, você vai ver que a Sâmia já está olhando, jogadora de xadrez, já está olhando 2, 3 movimentos, que é o quê? Como que a gente usa a IA a nosso favor? Como que a gente usa a inteligência artificial a para a gente produzir cada vez mais? Mais gente, mais impacto, mais é, exatamente para que você use essa metáfora. Se você entra na estrada, é para você chegar onde você escolheu chegar. E é para isso que é tão importante que você pare com essa ideia de: ah, é uma onda, vai passar. Não, na verdade, é uma onda e vai te carregar. Sabe aquela sensação de ficar batendo a cara na areia? É mais ou menos isso, né? Quando a gente fica achando que
aquilo que nos salvaria é exatamente aquilo que nós precisamos resistir. Então, é esse momento em que é tão importante que a gente, às vezes, pare na frente do espelho e diga assim: eu realmente vou ser atropelado ou eu vou pegar essa estrada para chegar onde eu realmente mereço estar? Isso não depende de mim, não depende da Sâmia, depende da resposta que você vai dar para você quando você estiver se olhando no espelho. Porque, né, tem muita gente que assumiu o compromisso de ser atropelado. E é exatamente isso que a gente não veio para essa vida para viver, não é? A gente veio para essa vida para viver coisas incríveis, resultados maravilhosos, né. Então, quem ainda não viu o que é a plataforma com IA da Sâmia, eu vou dizer uma coisa para você: você já está atrasado. Você já está parando, já está saindo do acostamento para ir para o meio da estrada. Edu, então eu vou utilizar esse momento para falar a respeito da plataforma. Ela foi lançada na semana passada, num evento maravilhoso, com 60 empresários que estão olhando para o seu negócio e falando: preciso avançar. E você, como que você tá? Como é que a sua equipe está? O quanto que ela precisa avançar? E é por isso que essa plataforma vem. Eu vou pedir para a Mel colocar o QR Code aqui para gente. Essa plataforma, gente, ela tem diversas situações. Vamos começar pelo que o Edu já começou abordando aí, falando a respeito de como vender pelo WhatsApp. Então, ali tem um curso online onde você vai aprender quais são as melhores respostas, quais são os melhores caminhos para você melhorar a sua taxa de conversão, ok? Também nós temos curso online para você saber como quebrar as objeções antes delas aparecerem. Por quê? Quando a gente vai vender, o que a gente escuta? Ai, tá caro, vou pensar, ai, não é o momento. E existe o jeito certo de a gente quebrar isso. E lá nesse curso vocês vão aprender. E aí também nós temos duas ferramentas, dois agentes de inteligência artificial. Um para você moldar a sua venda dentro de um perfil comportamental do seu cliente, se ele é mais objetivo, se ele é mais conversador, se ele gosta de planejar para tomar a decisão. Então, você vai ter ali, colocando qual é o seu segmento, o que você está querendo vender. A inteligência artificial, a gente vai entregar para você quais são as melhores falas para você trazer para esse cliente. E também nós temos a outra inteligência artificial que molda as melhores perguntas para você fazer para o seu cliente dentro daquilo que você quer vender, dentro de um high ticket, uma prospecção para você entender qual é o cenário dele e entregar o melhor resultado. E além disso, gente, como a gente está falando aqui, é olhar para dentro para transformar tanto dentro e fora. Se a gente não transforma a gente por dentro, nós não transformamos por fora. Então ali tem um teste para você, vendedor, medir a sua alta performance e entender naquilo que você precisa melhorar. Quais são os pontos que você precisa olhar verdadeiramente para poder aprender. Então, é isso, gente. Aqui, ó, tá. Aqui, opa. Meu Deus, tô aqui, desse lado. Ó, vocês podem seguir, ler o QR Code aqui para poder acessar aí a plataforma, tudo, entender o que ela oferece. E, Edu, vamos voltar aqui então para nossa, para o Antes disso, nosso. aproveitar Vai, para dar um pode gancho falar. seu, que é o seguinte: é, entenda que quando você estiver fazendo esse teste, você vai dizer assim: nossa, eu sou muito isso, eu sou muito isso. Não use essa expressão, eu sou muito isso. Eu estava com uma querida amiga astróloga, e aí ela estava falando assim: ah, porque você é um capricorniano completamente diferente, porque você. E aí eu estava brincando com ela, eu falei assim: signo é ponto de partida. Então você diz assim: olha, a minha tendência é assim, assim, assim. Ponto de chegada é o que você agora vai decidir fazer com esse signo. A mesma coisa, quando você estiver fazendo esse teste, entenda que é para você perceber o que você está fazendo hoje que está no caminho certo e o que você está fazendo hoje que está fazendo você ficar parado no meio da estrada e os caminhões chegando. Então,
ponto de partida e ponto de chegada. Significa que, a partir do momento em que você faz esse diagnóstico, você vai terminar e vai dizer assim: nossa, é verdade, estou fazendo isso, 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 isso. Estou fazendo isso. Você não é isto. Significa que, a partir. Eu já estou dizendo que você já pegou esse QR Code, então, a partir de amanhã, você já vai estar dizendo assim: o que eu preciso fazer para evoluir e ponto de chegada? Assim, para ser a pessoa que realmente vai fazer a super diferença. Então, eu vou dizer para você, entra nesse QR Code e mergulha, assim, porque essa é a única forma, a verdadeira forma, de nós chegarmos do outro lado do lago. Não adianta você ficar olhando para o outro lado, dizendo, nossa, que bacana, que joia. Se você não mergulhar e começar a dar as suas primeiras braçadas, você não chega. Então, essa plataforma que a Samia está trazendo é, é pesquisa, gente, sabe assim, é pesquisa mesmo, é estudo, é se debruçar para entregar para você o que realmente vai fazer a diferença para você, para a sua empresa, para os seus resultados. Então, lembre-se disso, sabe assim, não. Eu lembrei, eu estava agora falando e lembrando do Charles Chaplin, né? A liberdade não é dada, é conquistada. A prosperidade não é dada, é conquistada. A realização não é dada, é conquistada. Então, não fique esperando que isso entre na sua vida. Conquiste, coloque isso na sua vida e você vai perceber que os resultados vão começar a aparecer. E as realidades vai começar a acontecer e você vai dizer assim, uau, sabe, era essa que eu sempre sonhei, porque agora vai ter outras que você vai sonhar. Pronto, É. aproveitando as deixa, aproveitando o que você fala, eu falo assim, nossa, né, é precioso demais, gente, tá? Então QR Code, vai lá e mergulha. E você sabe, Edu, que um dos pontos é assim, e até fazendo a leitura do seu livro foi o que me trouxe essa reflexão. Eu levei 1 ano e meio para colocar essa plataforma no ar, né? Eu comecei no desenvolvimento de uma mentoria lá em Chapecó, no Sul. Silviane, um grande beijo. Ricardo também, uns queridos. Minha mentora nessa parte de negócios, de inteligência artificial, tudo. E eu levei tempo para colocar em prática, justamente porque eu me diminuía para caber. E eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque no seu livro, num dos primeiros capítulos aqui, você discorre sobre isso, quanto que a gente procura se moldar para caber dentro de uma expectativa do outro e o quanto que é importante todo mundo aqui que está nos assistindo que perca isso e dê o seu passo, a sua evolução, porque merece, porque quer fazer e não se diminua porque o outro não tá querendo crescer, porque capacidade todo mundo tem, né, Edu? Chegar onde quer chegar, todo mundo consegue, não é impossível para ninguém. Qualquer um pode fazer o que quiser da sua própria vida e ter os resultados em cima disso. Mas aquele que, olha, tem aquela pontinha de vontade de fazer, mas fica preso a esses moldes, que recado que você dá? Tem uma Ontem eu estava dando uma entrevista e aí eu estava falando uma coisa que é o seguinte, quando a gente olha uma criança de 2 anos, a gente fala assim, nossa, né, é autêntica, é vibrante, é intensa, não tem botão de desliga, né? E aí, assim, onde é que foi parar essa criança? Aí a resposta foi moldada, foi encaixada, foi engessada, e aí a gente começa a fazer uma coisa que sem que a gente se dê conta, a gente vai pegando aqueles padrões que a gente odiava e começa a colocar na nossa vida. Por isso que tem gente que fala assim, quando eu crescer, eu jamais vou fazer. E cresce e começa a Me fazer. faz. E faz. E aí ela não se dá conta de que esse processo ela foi aprendendo, né, a agradar os outros, agradar o mundo. E aí, por isso dessa metáfora do sapato, né? A gente compra um sapato e ele não tem um número maior, mas a gente compra por quê?
porque ele é bonito, é porque, sabe, as pessoas vão gostar, as pessoas vão dizer assim, uau, como você é uma pessoa de bom gosto, como... E a gente começa a andar pela vida se sentindo extremamente desconfortável, mas a gente continua tentando se encaixar dentro de um sapato que não é o nosso número, porque porque em algum momento a gente aprendeu que essa era a forma de a gente se sentir aceito, essa era a forma de a gente se sentir parte, e a gente vai aprendendo a carregar o mundo, a gente vai aprendendo a engolir sapo, a gente vai aprendendo que não é para dizer não, não é para dar limite, aceita. E a gente vai fazendo o quê? Aceita o inaceitável. E uma das coisas que é inaceitável é que a gente não tenha uma vida, de que a gente tenha uma vida cheia de limites, cheias de restrições. Não dá para ganhar dinheiro, porque não dá para fazer dinheiro, porque não dá. E a gente vai começar a ver que quando a gente não ganha dinheiro, a gente não viaja, não tem férias, não tem momentos que a gente vai levar o companheiro, a companheira, os filhos para fazer coisas divertidas. Porque porque parece que tem que ter sofrimento, que tem que ter, sabe, essa dificuldade. Quando a gente vai se dando conta, parece que a gente se encaixou numa caixinha que não é digna nem dos nossos petzinhos que a gente ama, quanto mais da gente. E é esse momento que a vida começou a ser uma caixinha muito pequena, né? Mas a gente se encaixa e a gente se esquece de que nós viemos não para se encaixar, mas para determinar o que é que esse mundo, o que é que o seu mundo vai ser. É isso que é Foi para isso que Deus nos colocou nesse mundo. Assim, para que nós pudéssemos ser a extensão desse ser divino grandioso. Assim, não é arrogância, assim, não é pretensão, é simplesmente como se a gente fosse parte da obra dele. Isso é, se você tem uma vida medíocre, não tem nada de grandioso nisso. Agora, quando você decide ter uma vida grandiosa, agora, agora sim, nós estamos fazendo parte de um grande propósito, de uma grande missão. Prosperidade é legal quando é para todos, né? É, olha só, gente, que maravilhoso isso, para você fazer a reflexão daquilo que você está fazendo no seu dia a dia, na sua vida, e não se culpar, né, Edu? Porque isso também é importante, porque se a gente fica se martirizando, olha o que eu faço comigo, olha que isso, olha que aquilo, isso não vai trazer resultado nenhum, né? Isso não traz mudança. O que a gente não se dá conta é que quando a gente está martirizando, quando a gente está passando por esse processo de autoflagelamento, a gente está levando junto as pessoas que a gente ama e que nos ama. É como se a gente estivesse impondo a mesma dor que a gente está se autoimpondo para as pessoas que estão junto com a gente. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: eu não entendo por que, que o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho, a minha filha, sabe, não quer mais ficar junto comigo. Diz assim, entenda que até mesmo para dor e sofrimento tem limite, né? E aí a gente fala assim: não importa o quanto você é legal, o quanto que você é brilhante. Diz assim, às vezes a pergunta é: quanto sofrimento eu estou impondo às pessoas que estão junto comigo nessa viagem? Sabe assim, porque essa viagem, ela não é para ser feita por sofrimento. Eu costumo dizer uma coisa: eu nasci numa família muito simples, humilde, mas a gente aprendeu uma coisa, e acho que essa coisa de quem mora na praia, é, parece que tudo, assim, os momentos felizes não custava nada. A gente pegava, ia na casa de um amigo, que ia na casa de outro amigo, que se juntava e ficava conversando horas e horas, rindo, aí chegava as amigas, a gente ia para a domingueira dançar, dançava, e percebe que às vezes a gente vai poder justificar: eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Não, eu não sou feliz porque eu simplesmente assumi um compromisso de ter uma vida escassa. E eu estou justificando com dinheiro, tempo, aquilo que eu não estou me comprometendo. Então, é tão importante quando a gente começa a perceber que, tá assim,
primeiro se entrega para viver momentos especiais, sabe assim? Eu, Sâmia, toda a turma que está no estúdio, você, já teve momentos que não merecíamos ter vivido, mas isso, se você pegar como lição, você sabe como não vivê-los de novo. Então, não transforme isso em script de vida. Isso é, sabe aquele ator que ele parece que só sabe recitar esse mesmo roteiro de filme e ele fica sempre repropondo a mesma, a mesma, a mesma. Não é lição, né? É punição. É nesse momento que a gente fala assim: você merece ter uma vida grandiosa, gloriosa, incrível, fantástica, então significa uma coisa: pega todos os eventos passados e diz assim: agora eu sei como criar um inferno na minha vida. Então, agora eu sei tudo aquilo que eu não vou colocar atenção. Eu sei onde eu vou colocar atenção. Agora você vai perceber que você descobriu como é o caminho para viver o paraíso na Terra, não é? Então, Não é? que quando eu falo para você, acompanhe, acompanhe, né, assim, quando alguém te propor algo muito especial, não fica se questionando se: "Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço?". É, você percebe que quando a Sâmia e eu venho acompanhando a Sâmia há um tempo, e eu de preparar tudo o que ela preparou, deu muito trabalho, muitas horas. Para quê? Para fazer a diferença na sua vida. Da mesma forma, quando você diz assim: "Eu estou debruçando horas para preparar uma coisa, como eu vou encantar e transformar a vida dos meus clientes com a minha presença, com o meu conhecimento". É nesse momento, quando você conduz alguém a ao sucesso, você construiu o seu sucesso. Então, aproveita essa dica, né, quando você estiver vivenciando a plataforma da que a Sâmia preparou, ela preparou para conduzir você ao sucesso. Então, aproveita, mergulha dentro disso e você vai ver quanta coisa legal. É, e é como eu falo, né, o sucesso está na próxima curva. Então a gente tem só alcança o sucesso quem tem a coragem de fazer a próxima curva. E eu posso dizer, gente, gratidão, Edu, pelas suas palavras, por tudo que você vem trazendo. E da mesma forma, gente, para você se libertar, para você buscar a sua essência, para conseguir se transformar, esse daqui é um caminho excelente. O Edu, em todas as palavras que ele coloca aqui, a gente acaba se vendo em situações de vida, como você falou de uma maneira diferente, mas quando os nossos pais dizem, né, engole o choro, é, justamente que e aí a gente tem que se virar sozinho, a gente busca a nossa independência. Eu fui muito assim, eu busquei a minha independência em diversos momentos da minha vida. Mas é tão libertador quando a gente começa a aceitar a ajuda do outro. E eu posso dizer que quando eu li esse livro e eu li essa parte que falava a respeito disso, eu falei assim, nossa, e que bom saber que é possível estar no caminho certo e ter aí recursos para levar a gente para esse caminho. Porque, Edu, você também deve ouvir muito isso, e eu escuto isso das pessoas, o quanto elas têm dificuldade de dizer não. Se limitam, se sabotam, querendo agradar ao outro, e o não está presente. Conta pra gente aqui, porque um homem como esse, de tanta sutileza que ele tem, de tanta. As palavras dele são muito carinhosas, você percebe isso na fala, Edu, e você sabe disso e a gente te admira por isso. A gente até lá na fraternidade criou uma frase para ele que é que homem, que maravilhoso que é. Fizemos até camiseta na imersão no IES que teve, a gente foi tudo para homenageá-lo, porque é exatamente com toda essa doçura que você coloca. Quais são as melhores maneiras que a gente tem para dizer não ao outro? É,
Eu acho delicioso eh, receber. Às vezes a gente fala assim, né? Como que a gente sabe que está no caminho certo, né? É quando a gente encontra pessoas e cria esse espelho, né? É, quando a gente fala dessa coisa de aprender a dizer não, não precisa ser uma, uma experiência de desamor. É tão importante que, quando a gente esteja dizendo não, a gente possa ser respeitoso, a gente possa valorizar a outra pessoa, se respeitando e se valorizando. Porque, às vezes, a gente diz sim num ato puro, de puro desrespeito e de desvalorização de mim mesmo. Então, é esse momento que é tão importante que, quando eu esteja dizendo não, quando eu esteja dando limites, eu possa compreender que é por mim, é para minha vida. Então, a gente tem visto tantos eventos agora de agressão, né, de feminicídio, esse ataque terrorista, e a gente começa a perceber uma coisa, né? Se a gente engolir os nãos, e se a gente ficar com vergonha, medo de dar limites, a gente simplesmente vai fazer uma coisa que é: a gente vai dizer não para a gente e vai dizer sim para o mundo. Só que esse mundo que eu não quero, é esse mundo que eu nunca sonhei em viver, mas é ele que está se tornando a minha realidade. Então, é tão importante que a gente possa ter essa percepção. Se você tivesse sendo moldado pelo meio, com toda certeza, você tem três dificuldades: dizer não, dar limites, pedir ajuda, se sentir merecedor e, e se sentir capaz. Porque a gente começa a alimentar muitos nãos, deixar que as pessoas passem por cima da a gente não se sente merecedor de estar vivendo os resultados, e a gente fica com essa sensação de que a gente tem que aprender a se virar sozinho, e a gente se cobra ser perfeito. Então, a melhor forma de a gente fazer isso é poder ter três permissões. Quem eu sou é importante. Eu mereço viver o que a vida tem de mais fantástico. E eu sou capaz de construir tudo aquilo que escolher que se torne realidade na minha vida. Então, é esse momento em que a gente começa a perceber que não é o que aconteceu com a gente, mas é por um momento o que a gente está fazendo com aquilo que aconteceu com a gente. E, e é exatamente essa mesma fórmula que pode ser: não é o que aconteceu, é a lição que eu tirei para olhar verdadeiramente para mim, para perceber o quanto eu sou importante, o quanto eu sou merecedor e o quanto eu sou capaz. É nessa hora que a gente começa a transformar a âncora que está nos prendendo ao passado, e a gente começa a perceber que o presente, ele se torna intenso, e o futuro, ele se torna uma certeza. E é para isso que é tão fundamental que a gente possa ter esse compromisso de: queira mais de você, queira mais da vida. Não fica aceitando limite porque todo mundo aceita, né? Você não é todo mundo. E é nesse momento que queira mais de você. Sabe assim, não para dizer assim: você nunca fez nada direito, você nunca termina. Isso é, isso é coisa do passado, isso são vozes do passado. O que você quer falar para você? O que é que você quer que verdadeiramente seja a sua vida? É nesse momento em que originalidade, autenticidade, essa coisa que eu gosto muito de falar também, que é: a gente ouve tanto de estratégia do Oceano Azul, seja diferenciado, seja, mas o medo faz com que a gente faça mais do mesmo e simplesmente a gente comece a repropor o Oceano Vermelho, o espaço de escassez. E não foi para isso que você veio. Então, QR Code
e você vai fazer o quê? Prosperidade, sabe assim, abundância na veia. Edu, sensacional todas essas suas palavras e o quanto que isso é importante, né? Porque daí a pessoa pode olhar e falar assim: nossa, mas eu não me sinto capaz de fazer a diferença, eu não me sinto capaz de olhar maneiras diferentes de agir. Só que tem uma forma diferente de olhar para isso, né? Falar assim: se eu não me sinto capaz, se eu entendo que eu tenho que aprender algo para poder agir, se prepara, não é isso? Hum. Então, os recursos estão aí. A gente tem uma infinidade de maneiras de se preparar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Uma delas, como o Edu está colocando aqui a plataforma, como eu estou falando a respeito do livro também. Ah, é só isso que existe? Não, existe um mundo. E você pode buscar esse caminho. Se prepara. Se prepara para que você possa ser capaz de fazer algo diferente. Se prepara para você navegar dentro desse oceano azul, não é? Porque isso é o que vai moldar os seus resultados lá na frente. Então, é o que o Edu tá falando, é o agir agora para colher os frutos lá na frente, com certeza. E tem um porém também, né, Edu, uma coisa que você sempre diz, eu acho isso muito interessante, sobre a somatização. Porque o que tá na nossa mente, aquilo que nos trava, o corpo reage, não é isso? O que você pode dar de dica para o pessoal para começar a olhar as dores físicas que tem e o quanto que isso está envolvido com o emocional? A gente fala assim, né, eu não sei por que que eu estou com uma dor de cabeça que não passa, né, eu não sei por que que eu estou com uma dor na nuca, no pescoço que não passa, eu não sei por que que eu estou com uma dor na coluna. Toda vez que alguém estiver falando físico, né, lembre que tem alguma coisa por trás. Tem pessoas que vai fazer massagem toda semana e toda semana a tensão volta. E aí, às vezes a pergunta que não é feita é: o que faz com que eu fique tenso de novo? Então, quando você estiver vendo essa tensão no pescoço, por que que você está com tanto medo de perder o controle? Aumente a sua confiança em você, aumente a sua estima. É nesse momento em que perca o controle, ganhe o domínio, aumente a certeza, né. Por isso que a palavra fé, ela é tão legal quando a gente fala assim: "Fé é a substância que transforma o que não existe em algo real". Essa é a definição do apóstolo Paulo. E aí a gente vai começar a perceber que quando você tiver com aquela dorzinha lá na lombar, se pergunte: "Por que que eu estou desqualificando a necessidade de pedir ajuda e proteção? Por que que você está se impondo ter que se virar sozinho?". Tem pessoas que falam assim: "Nossa, eu estou com uma dor no joelho, não sei de onde apareceu". Se pergunte, né, o que está fazendo com que você tenha medo de não dar conta, medo de não segurar o que está por vir. Então, quando a gente vai olhando, parece que o nosso corpo, ele antecipa aquilo que a nossa consciência ainda não trouxe. Então a gente fala assim: "Nossa, eu torci o pé", né, aí tem pessoas que falam assim: "Ah, mas pô, torção é torção, né, Edu, não vem com esse papo de que", coincidentemente a gente olha e se diz assim, parece que tem alguma coisa que está dificultando você a caminhar pela vida. Então quando a gente olha, assim, a sua vida não é uma sucessão de acasos, né, parece que tudo tem um sentido, no sentido de aprende, cresce, evolui, e se permita ser quem você sempre foi. Sabe assim, todas aquelas qualidades daquela criança de 2 anos deixaram de existir porque ela não tinha proteção, ela não tinha segurança, ela não tinha confiança. Então é muito fácil a gente submeter algo a alguém que não se sente confiante. Então, nesse momento aumente a confiança, aumente a estima, aumente essa capacidade de você ter domínio das suas emoções e colocá-las a serviço da sua vida. E é nesse momento que você vai ver que todas essas qualidades sempre existiram e vão sempre existir dentro de você. Então,
É essa hora que a gente pode crescer, se iluminar, ser a pessoa mais incrível dessa vida. Mas é quando você se dá essa confiança, é quando você tem esse nível de certeza que você diz: nossa, eu boto fé em mim, eu boto fé no meu talento, eu boto. É nessa hora que a gente fala assim: nossa, eu construí a vida que eu quis e eu sou capaz de construir os resultados que eu desejar, É né? isso aí, olha só, gente. Então, ai, Edu, olha como o tempo passou muito rápido. E, gente, e é isso mesmo, que homem, que maravilha ter você aqui colocando todas essas dicas. Empresário, líder, vendedor, gostou? Entendeu todo esse mecanismo que é a vida e o quanto que a gente pode transformar? E quando a gente sabe que quem é vendedor, quem faz a coisa acontecer, quem olha e transforma a vida do outro com todo aquele carinho e todo aquele amor, sabe que o resultado vem e você pode fazer os seus ganhos do jeito que você quiser. Basta agir, se preparar, se movimentar para tudo isso. Ter um olhar diferente para a vida. Ah, mas Sam, eu não fiz isso até agora. Daqui para frente. É a escolha que você pode ter para moldar os seus resultados. E Edu, fala para o pessoal como que encontra o seu livro. Olha, praticamente hoje em todas as plataformas, em todas as livrarias, eu fico feliz quando o pessoal da editora vai me mandando, né, das cidades, de onde, né? Assim, hoje, de norte a sul, você encontra nas livrarias. Se você estiver passando por um aeroporto, mais ainda. É, a única coisa que você não vai encontrar é o livro com autógrafo. Para você ter o livro Ah, com autógrafo, tem um link que é livrosdoedu.com.br. O pessoal me manda o livro, eu autografo para você e ele chega para você autografado. Então, mas que chique que isso! queresse. Maravilhoso, eu adorei. É por isso Gente, que ó, é eu posso chique. dizer, ó, o meu tá autografado. Pessoalmente, com todo amor e carinho. Ah, isso aí, você Bom, é extraordinário. Edu, gratidão por esse momento. A gente também colocou suas redes sociais aqui para o pessoal poder te seguir, para poder receber toda essa energia, gente. Eu tenho certeza. Dá um like aqui, siga, se inscreve no canal para fazer esse movimento, para fazer esse canal crescer, levando coisas boas para todos os cantos. E é isso que esse é o meu propósito, vocês sabem disso, essa é a minha missão. E gratidão, Edu, por contribuir para que a gente leve uma palavra de entusiasmo, de crescimento, de força para todos que estão aqui nos assistindo e muito mais. E que isso prospere. Gente, está gravado. Compartilha com os seus amigos, compartilha com aquelas pessoas que você quer muito bem e que você quer ver prosperando na vida e que sabe que tem potencial e às vezes tem alguma coisa que está travando para fazer uma virada de chave para toda a equipe de vendas, para todos os colaboradores da empresa, porque se a gente transforma uma pessoa, a gente já está transformando a família inteira. E o quanto que isso reverbera, não é? Edu, foi o que você falou a respeito dos seus livros, né? 1.280.000 cópias. Então, quer dizer, não são 1.280.000 pessoas atingidas com isso. É muito mais. É muito maior. Se cada exemplar fizer parte de 3 pessoas, olha para onde isso vai, né? Então, gente, de novo, Edu, gratidão por esse momento, por estar aqui com a gente, viu? gratidão, gratidão, Samia. Quero deixar uma mensagem. Você falou Por favor. dos empresários e eu estava dando aula numa escola de negócios e eu estava dizendo para o pessoal, eu falei assim, eu vou trazer uma informação muito antiga. Em 1936, o pai da economia, o pai da inovação, chamado Joseph Schumpeter, um austríaco, ele dizia o seguinte: o novo não mata o velho, ele cresce do lado e ele cresce
e faz com que o velho desapareça. Muitas empresas, quando tiver no auge do seu sucesso, elas vão quebrar, elas vão falir. Por um motivo, eles esqueceram de fazer uma coisa, de continuar surpreendendo e encantando os seus clientes. O Bill Gates, ele, ele, ele é um discípulo de Schumpeter e ele dizia o seguinte: nós temos o compromisso de tornar obsoletos nossos produtos antes que o concorrente o faça. Então, você, empresário, que está acompanhando, lembre de uma coisa: novos tempos, novas propostas, novas ideias, formas diferentes de você antecipar esse encantamento. Então, sempre se pergunte qual é a próxima onda para encantar, qual é a próxima onda para surpreender os meus clientes de ontem e de antes de ontem, porque os de hoje vão esperar algo diferente de você. Amanhã vão querer outra coisa tão surpreendente quanto. Então, siga o pai da inovação. Inove, inove você, inove a sua empresa, inove a sua liderança, né? E é para isso que eu vou dizer de novo, entra nessa gravação, vai lá no QR Code e você vai perceber que tem muita coisa legal para que você possa responder qual é a próxima onda. Tem coisas incríveis nessa próxima onda para você fazer o quê? Estar sempre lá na referência, ser sempre a referência que o mundo vai seguir. E é para isso, assim, você não merece ter sucesso e depois perder esse sucesso. Continue crescendo. E para todos que estavam aqui com a gente hoje, siga mais sobre, fale mais sobre isso. E a Sâmia falou uma coisa agora que é: compartilhe, seja generoso. Então, assim, se você sabe que tem 1, 2, 10, 100 pessoas que faria diferença ouvir o conteúdo que a Sâmia está trazendo, seja generoso, seja amigo, compartilhe. Então, assim, não importa se você passar 100 para 100 pessoas, importa o quanto você vai estar sendo generoso e amigo com essas pessoas. E faça com que essas palavras que a Sâmia traz faça um impacto na vida de tantas e tantas pessoas. Vamos assumir esse compromisso, não só no finalzinho de 2025, vamos fazer com que esse canal esteja para milhares e milhares de pessoas. Não é assim, Samia? Ai, com certeza. Gratidão, Edu. Palmas para você, Para nós! maravilhoso, extraordinário. Gente, deixando aqui o meu recado final, eu quero desejar um excelente Natal para vocês, para toda a família, para todas as pessoas que vocês impactam de qualquer forma que seja, para que a gente faça um mundo cada vez melhor, que vocês entrem em 2026 de maneira extraordinária, e gratidão por estar aqui. Ai, eu me emociono. Gratidão, Não, amado. gratidão, Prodígimos, Ari, Edu, Fraternidade, Roberto, todo mundo que fez o meu 2025 maravilhoso, e eu tenho certeza que 2026 tá aí, ó, pra gente navegar, surfar e ser cada vez melhor. E que o seu 2026 seja tão extraordinário quanto o nosso. Um grande beijo e nos vemos na primeira semana de janeiro. Tchau!